E-book, Arte na Infância. Arte como forma de desenvolvimento infantil. Projeto de oficinas de artes visuais gratuitas, para crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, autismo, TEA e TDAH, voltado aos habitantes de Tubarão, Santa Catarina. Versão adaptada em audiolivro. Edital Circuito Catarinense de Cultura, PNABSC 2024. Fundação Catarinense de Cultura. Governo do Estado de Santa Catarina. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução. Ministério da Cultura. Política Nacional Aldir Blanc. Página 2. Introdução. O projeto da artista e produtora cultural, Angélica Vestena Bagiotto, em conjunto com a neuropsicopedagoga Maiara Faveri do Carmo e o gestor cultural Rafael Somavila, oferta oficinas de artes visuais para crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, autismo, TEA e TDAH, voltado aos habitantes de Tubarão, Santa Catarina, com conteúdo e didáticas adaptadas para o público do projeto, sendo uma forma de estimulação sensorial, motora, cognitiva e social, usando as artes visuais como ferramenta de trabalho e desenvolvimento de habilidades. O projeto teve foco em crianças de 3 a 12 anos com transtornos do neurodesenvolvimento. Foram realizadas 80 oficinas no decorrer de 10 semanas de forma semanal, onde cada aluno participou de 10 oficinas contínuas, atendendo 24 crianças. As turmas foram distribuídas com número de 2 a 3 crianças. O local de realização: Clínica Afinando o Cérebro, na Rua dos Industriários 303, bairro Oficinas, Tubarão, Santa Catarina. Esse projeto foi contemplado pelo edital número 50 de 2024, Circuito Catarinense de Cultura, PNABSC 2024, Fundação Catarinense de Cultura. Página 3. Benefícios da arte para o desenvolvimento infantil. Estimula a criatividade e a imaginação. A arte permite que as crianças vejam o mundo por diferentes perspectivas e ampliem seu repertório de ideias. Melhora a coordenação motora. Atividades como desenhar, pintar e modelar desenvolvem a coordenação motora fina, que é essencial para a escrita e outras tarefas futuras. Promove a expressão e autoconfiança. A arte oferece um canal para a criança expressar seus sentimentos, medos e desejos, o que ajuda a construir autoconfiança ao superar desafios artísticos. Desenvolve a inteligência emocional. Ao criar, as crianças aprendem a gerenciar suas emoções e a entender melhor os sentimentos, auxiliando na resolução de conflitos e no enfrentamento de situações difíceis. Fortalece o pensamento crítico. A arte incentiva a criança a analisar, avaliar e fazer interpretações, desenvolvendo a habilidade de pensar criticamente desde cedo. Facilita a socialização. Atividades artísticas, em grupo, como a elaboração de maquetes ou peças de teatro, promovem o trabalho em equipe e a interação social. Expande o repertório cultural. A exposição a diferentes manifestações artísticas, teatro, literatura, pintura, amplia o conhecimento e a compreensão do mundo pela criança. Página 4. Como conduzir as oficinas. Comece com uma conversa. Explique o que será realizado em cada oficina. Mostre alguns exemplos para inspirá-los. Organize o espaço. Espalhe os materiais pelas mesas. Deixe que as crianças escolham seus lugares. Incentive a exploração. O mais importante é o processo de criação, não o resultado final. Encoraje as crianças a experimentar, misturar texturas e cores, e não se preocupar com perfeição. Participe junto. Sente-se com as crianças e crie sua própria arte. Isso serve de inspiração e torna a atividade mais colaborativa. Valorize o processo. Enquanto a criança trabalha, faça perguntas abertas, como o que você está fazendo agora, ou por que você escolheu essa cor, para estimular a imaginação. Exponha as obras. Depois que a criança terminar, crie um painel ou um varal para expor os trabalhos. Isso fortalece a autoestima da criança e valoriza seu esforço. Finalize com a limpeza. Use a atividade como uma oportunidade para ensinar sobre organização. Peça ajuda para guardar os materiais e limpar a mesa. Página 5. Colagem com tecido e papel colorido. Materiais: tecido de diferentes cores e tampas, papel colorido folha A3, 180 gramas, tesoura,
cola, caneta. Como conduzir as oficinas. Inicialmente apresentar para as crianças alguns modelos de arte de artistas. Nesse caso usamos a obra Avenida Paulista de Beatriz Milhazes. Após apresentar para a criança os materiais que serão utilizados e deixar a criança escolher as cores de papel e tecido. Para esse trabalho foi usado moldes em papelão de elementos circulares, folhas, etc. Através dos moldes as crianças podem fazer o contorno com caneta do formato desejado. Após realizar os desenhos pode-se iniciar o recorte das peças. Com todas as peças de tecido ou de papel colorido recortadas sugerir para a criança criar a composição na folha A3. Somente depois da composição criada inicia o processo de colagem. Página 6. Máscaras coloridas. Materiais: papelão, tinta acrílica, tinta guache, cola, tesoura e canetas coloridas. Como conduzir as oficinas. Antes de iniciar a atividade para a criança, é necessário preparar a base das máscaras. Nesse caso foi realizado o recorte do formato de rostos, olhos, narizes, bocas, orelhas e demais elementos no papelão. Após o recorte das peças deve-se fazer a pintura com tinta acrílica branca fosca, na face que será pintada pelas crianças. Após a face da máscara estar uniformemente pintada com tinta branca e seca, pode-se indicar a atividade com a criança. Apresentar para as crianças os modelos de máscaras, narizes, olhos, bocas, orelhas e demais elementos e sugerir que ela escolha as peças que mais gostar. Após escolhido as peças, as crianças podem iniciar a pintura com tinta guache. Após concluída a pintura, as crianças podem incrementar o desenho com canetas. Por fim, fazer a colagem dos elementos de olhos, narizes, bocas, orelhas na face do rosto. Página 7. Arte com sementes. Materiais: sementes, diversas folha A3 180 gramas, cola e lápis. Como conduzir as oficinas. Escolher uma obra de arte para fazer a releitura. Nesse caso, escolhemos a obra Joaninha do artista Romero Brito. Desenhar no papel A3, traços marcantes da obra. Apresentar para a criança sementes e sugerir que elas escolham as que mais gostarem. É importante passar a cola no papel por etapas, colocando a cola na parte que primeiro receberá as sementes e assim sucessivamente. É interessante que a criança tenha acesso a variados tipos de sementes, cores e formatos. Página 8. Pau de chuva. Materiais: rolo de papel toalha, ou de papel alumínio, papel colorido, fitas coloridas, semente de arroz, cola e canetas. Como conduzir as oficinas. Iniciar a atividade apresentando os diferentes tipos de papel colorido, sugerir à criança escolher as cores que mais lhe agradar. Dos papéis escolhidos separar o que será desenhado 2 pequenos círculos. Os círculos devem ser maior que o tamanho do rolo de papelão. Colar um dos círculos em uma das pontas do rolo de papelão. Após essa etapa concluída, a criança deve amassar o papel alumínio e criar pequenas ondulações nele. Após essa etapa concluída, colocar o papel alumínio dentro do rolo de papel toalha. Em seguida, colocar o equivalente a uma xícara de arroz dentro do rolo. Após essa etapa concluída, colar o outro círculo na outra ponta do rolo. No restante do rolo, colar papel colorido da preferência da criança. Para finalizar a decoração, a criança pode usar fitas e canetinhas. Página 9. Marionetes de animais. Materiais: rolo de papel higiênico, papel colorido, palito de picolé, bolinhas redondas com furos, barbante, cola, canetas e tesoura. Como conduzir as oficinas. Iniciar a atividade apresentando os diferentes tipos de papel colorido, sugerir à criança escolher as cores que mais lhe agradar para criar o animal, cachorro ou gato. Do papel escolhido recortar um círculo para fazer o fechamento de um dos lados do rolo da cabeça, no qual fica a posição do nariz e da boca. Nesse mesmo papel colorido, ou em cores diferentes, desenhar e recortar o formato das orelhas e do rabo. Separar um rolo e meio de papel higiênico. Um rolo será usado para o corpo e meio para a confecção da cabeça. Colar o papel colorido no rolo de papel higiênico. Fazer 4 furos na parte inferior do rolo para as pernas e 2 furos na parte superior. Depois passar o barbante pelos furos. Para finalizar as pernas, amarre bolinhas nas pontas. Já na parte superior,
O barbante deve passar por dentro do rolo. Uma das pontas deve ser amarrada diretamente ao palito de picolé, e a outra ponta do barbante deve passar pela base inferior, e depois superior da cabeça, e por fim amarrada no mesmo palito de picolé. Para finalizar, colar os olhos, as orelhas, o rabo, e decorar com caneta o corpo do animal. Página 10. Arte com elementos naturais. Materiais: papel cartão preto fosco, tinta guache, folhas, flores, pedras, areia, pincel e cola. Como conduzir as oficinas. Coletar junto com a criança os materiais de folhas e flores em jardim ou praça quando possível. Caso não seja possível, coletar esses materiais previamente e apresentar à criança. Sugerir para a criança escolher as folhas e flores que mais a agradar. Disponibilizar a ela opções de cores de tinta, e com auxílio do pincel pintar a face interna da folha. Para um efeito mais bonito, pode-se pintar as folhas com mais de uma cor. Após a folha pintada, posiciona a face pintada no papel cartão. Pressionar toda a folha por alguns segundos e em seguida removê-la. Esse processo pode ser repetido com as diversas folhas, até criar uma composição. É importante dar liberdade para a criança criar da maneira que mais gostar. Página 11. Escultura com argila. Materiais: argila, fio de nylon, água, esponja e tinta guache. Como conduzir as oficinas. Pedir para a criança escolher um personagem de desenho ou cinema que mais a agrade. Pode-se imprimir fotos do personagem. Após, pode-se cortar a argila em pedaços para compor cada parte do personagem. Para facilitar a modelagem, pode-se molhar levemente na água com esponja. Esse processo de modelagem pode ser feito amassando a argila na palma das mãos, ou esculpindo com a faca sem fio, e após modelando com os dedos. Quando a modelagem estiver totalmente construída, deixe a peça secar em um local arejado e à sombra, longe do calor direto. A secagem deve ser lenta e uniforme para evitar rachaduras. Só depois que a peça estiver completamente seca, é que a criança poderá pintá-la com tinta. Página 12. Pintura em tela. Materiais: tela de 20 por 30 centímetros, elementos da natureza como flores, folhas, tinta acrílica ou guache, água, pincéis, lápis e borracha. Como conduzir as oficinas. Para a inspiração das crianças, pode-se buscar elementos da natureza como folhas, flores e até objetos. Montar uma composição usando esses elementos da natureza. Após a composição pronta, orientar a criança a recriar desenhando com o lápis na tela. Depois de fazer os traços iniciais, pode-se iniciar a pintura da tela com tinta. Página 13. Animais do mar com massinha de modelar. Materiais: papelão, papel colorido, cola e canetas. Como conduzir as oficinas. Previamente prepare a base com papelão deixando no formato circular com 25 cm de diâmetro. Após selecionar 2 tons de papel colorido, sendo um deles na cor azul e outro na cor bege, ou amarela, para representar o fundo da composição, azul representando o céu, e amarelo a praia e a areia. Recortar e colar o papel colorido também em forma circular com o mesmo diâmetro, depois dividir o círculo em 2 partes. Com a base pronta, pode-se iniciar a atividade com a criança, apresentando a base, a massinha de modelar, imagens ou animais e elementos já prontos de massinha de modelar. O objetivo é que as crianças tenham inspirações para criar sua própria arte. Na composição, iniciar criando e colando com massinha de modelar branca, a onda do mar que ficará posicionada no meio do círculo, unindo as cores azul e amarelo do papel. Nessa atividade pode-se criar com massinha de modelar, estrela do mar, caranguejo, polvo, peixe, coqueiros, pássaros e outros. Com os personagens criados, colar na base circular. Para finalização pode-se usar canetinhas. Página 14. Apresentação da equipe. Artista e produtora cultural, Angélica Vestena Bagiotto. Breve currículo. Profissional com atuação na área da produção cultural, artes visuais e muralismo, com experiência como professora de desenho e formação em arquitetura e terapias comportamentais voltadas ao desenvolvimento infantil. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI,
Possui formação em terapia comportamental baseada no modelo Denver de intervenção precoce pelo Instituto IEPSIS, além de cursos de ilustração e pintura mural. Atua há mais de 4 anos na área de arte cultural, desenvolvendo e executando projetos de oficinas, cursos e intervenções artísticas em diferentes públicos e contextos socioculturais, incluindo oficinas de uso de artes visuais para o desenvolvimento de habilidades para crianças e idosos. Entre suas iniciativas, destacam-se projetos de oficinas de pintura com idosos e crianças, o curso Desenho para Pequenos, com mais de 150 aulas online, e o projeto Desenho PET, que promove ilustrações realistas em grafite. Realiza também pinturas murais em espaços comerciais, institucionais e residenciais, utilizando técnicas de lettering e paisagismo artístico. Página 15. Produtor cultural Rafael Humberto Somavila. Breve currículo. Rafael Somavila é produtor cultural com diversos projetos desenvolvidos, roteirista, ator e diretor de cinema, atuando de forma independente há mais de 10 anos no mercado. Oferece formações, capacitações e assessorias para prefeituras e empresas, com foco em eventos culturais, políticas de formação e preservação do patrimônio. Atua principalmente em ações relacionadas à Política Nacional Aldir Blanc, PNAB, a Lei de Incentivo à Cultura, LIC, e a Lei Rouanet. É membro do Conselho Municipal de Cultura de Frederico Westphalen, integrou o projeto de cinema itinerante com o longa Maverick, caçada no Brasil e é autor de diversos roteiros, livros de contos e obras de formação. Foi professor de roteiro cinematográfico na rede pública pelo programa Mais Educação em 2017. Criador da franquia baseada em Ash Tachera, com HQ e teaser de filmes, é autor e produtor da HQ Sharon, O Mandado, 2021, realizada através da Lei Aldir Blanc, além de ter dirigido os curtas Sharon, O Mandado, 2018, e O Cineasta, 2017, ambos premiados no Festival Atena. Também publicou livro de formação em roteiro, com adaptação em audiolivro, e realizou oficinas de roteiro pela Lei Paulo Gustavo. Atua também em projetos realizados através do governo do estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Página 16. Neuropsicopedagoga, Maiara Faveri do Carmo de Ataíde. Breve currículo. Profissional com experiência nas áreas de neuropsicopedagogia, artes visuais e educação, atuando há mais de 6 anos na docência e na área clínica voltada ao desenvolvimento infantil. Neuropsicopedagoga clínica e institucional, CBO 2394-40 2394-45, com atuação em contextos escolares e terapêuticos, dedicada ao acompanhamento de crianças e jovens com transtornos do neurodesenvolvimento. Licenciada em Artes Visuais pela Uniaselv, pós-graduada em Neuropsicopedagogia, Psicomotricidade, TDAH e Dislexia, e Análise do Comportamento Aplicada, ABA, pela instituição Rema Educação. Cursa mestrado em Neuropsicologia pela Funiber e graduação em Psicologia pela Universidade Católica. Possui formação em terapia baseada no modelo Denver de intervenção precoce pelo Instituto IEPSIS. Atuou como professora de artes visuais na rede municipal e privada de ensino, e há 5 anos atua como neuropsicopedagoga e terapeuta do desenvolvimento, atualmente na Clínica Transdisciplinar Desenvolvere, em Tubarão, SC. E-book Arte na Infância. Projeto realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, através do edital número 50 de 2024 Circuito Catarinense de Cultura, PNAB-SC 2024. Fundação Catarinense de Cultura. Governo de Estado de Santa Catarina. Edital Circuito Catarinense de Cultura. Política Nacional Aldir Blanc. Ministério da Cultura. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução.